Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à live segundo o Espírito da Verdade do Evangelho, com a pastora e sister Sandra Ribeiro. E o Vini. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos e irmãs. Pai, Abba, Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o soberano de toda a terra, o Senhor dos exércitos, o Senhor, Yud-He-Vav-He, Jesus Cristo, Jesus, salvação, não importa, todos esses nomes se referem a Ti e o Senhor contempla todas essas características. O Deus Supremo, o Deus Soberano, Deus sobre todos, o nosso Pai. Obrigado, meu Senhor Jesus Cristo, porque Tu és o caminho para o Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor formou um caminho até Ti. O Senhor veio, entregou o Filho, que viveu uma vida inculpável por amor a nós. Pai, que possamos ter ouvidos para ouvir e que com a Tua palavra, com armas espirituais, combatamos o bom combate, porque sabemos que Satanás e todos os seus lutam, brigam para que a Tua palavra em nós não logre êxito, para que a Tua palavra em nós seja roubada. Que não seja assim nenhum de nós, filhos de Deus, que possamos estar atentos e receber de Ti, dar a devida honra à Tua palavra, não considerar nenhum ser humano mais importante, nenhuma atividade de qualquer cunho mais importante do que Tu, Senhor, do que nos alimentarmos de Ti. Pai, que o nosso prazer esteja na Tua palavra, que o meu prazer esteja na Tua palavra. Em Te conhecer, ouvir de Ti, receber de Ti, para partilhar de Ti. Amém. Com os nossos irmãos e irmãs, preenchendo mutuamente aquilo que cada um precisa, porque um corpo é composto por muitas partes e a reunião dessas partes forma um corpo. A ausência delas causa a deficiência. E não é assim no Teu reino. O Teu corpo, meu Pai, não é deficiente. Tu és perfeito, bom e agradável. Que permitamos que o Senhor cresça em nós. Permitamos que o Senhor seja Senhor, não só de falar da boca para fora, Jesus é o meu Senhor. Mesmo que em nós tenha sido feita a justiça, mesmo tenhamos declarado para a salvação, que adianta, Pai, declararmos para a salvação e continuarmos pequeninos quando Tua vontade é que cresçamos? Sabemos que adianta a salvação, propriamente, mas em relação ao ajuntamento das riquezas eternas, o ajuntamento de Te conhecer, ó Pai, que adianta viver uma vida aqui sem Te conhecer? Que adianta, no tempo que temos, entre o dia e a noite, gastarmos ele com coisas inúteis e não Te servindo, não multiplicando aquilo que o Senhor nos deu? Todo o Teu trabalho, toda a Tua obra, Pai, o sacrifício que fez através de Cristo por nós, que não desprezemos, que não consideremos pouco. Abba, guia-nos em toda a Tua palavra que é a verdade. Guia-nos a olhar unicamente para Ti, não buscar homens, mulheres, locais. Somente em Ti, em espírito e em verdade. A Tua palavra é a verdade, e o Senhor nos santifica nela. Pelo Espírito da verdade, de Cristo Jesus, que é a verdade. O Espírito de Cristo, o Espírito de Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. Esse Espírito, o qual cada um de nós, filhos de Deus, somos batizados quando declaramos que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador, particularmente, recebendo. Que não seja infrutífera a Tua palavra que venha até nós.
porque ela não é infrutífera, mas que não tornemos ela assim em nós. Que não venhamos dar lugar para Satanás agir através da nossa carne. Pai, sabemos que somos templo do Espírito Santo. Sabemos que somos teus filhos. Precisamos de ti. Que possamos ouvir a tua voz e seguir o bom pastor, pastor das nossas almas. Tu, Senhor Jesus Cristo. Assim sabemos que graça e misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Porque em Ti, Senhor Jesus, temos o sim e o amém para todas as bênçãos de Deus. Um caminho cheio de riquezas, o caminho. Cheio de vida, a árvore da vida. Que não rejeitemos Tu que falas do mais alto céu. Eis-nos aqui, Pai. Queremos Te ouvir. E não consideremos nada mais importante do que a Tua presença. Que não coloquemos em posição de adoração de Deus em nossa vida. Nada além de Ti. Arranca de nós tudo que o Senhor não plantou. Cumpra em nós o Teu querer, o Teu realizar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. A Maria do Gemédio, seja bem-vinda, Maria. Boa noite, Maria. Seja muito bem-vinda. Amém. Ela é. Deixa eu ver, seu irmão. Coisa fofa. Meu ursinho. Vamos lá. No caminho de Emaús. Gente, deixa eu só ver aqui rapidamente. Eu gostaria que você lesse, Vini, até pela OL, tá, gente? A gente vai fazer aqui uma breve comparação, tá bom? Entre a NVI. A NVI, como eu já falei para vocês, é uma versão simples, não é? Que tem um vocabulário, vamos dizer assim, uma linguagem de fácil entendimento, bem próximo do grego, né? E como a gente está no Novo Testamento, né, vocês sabem que a gente não fica só no Novo Testamento, a gente vai também para o Antigo Testamento, mas a gente parte da luz para a sombra, não é? Então, através de Cristo, através da mente de Cristo, através do Espírito, a gente consegue saber o que os profetas tinham, não é, profetizado acerca das coisas que ainda haveriam de acontecer, não é? E sobre aquilo que já havia acontecido, mas se tratava apenas de coisas humanas e por ser espiritual, não é? Então estava oculto do entendimento dos homens. Por isso a gente parte, não é? do Novo Testamento para o Antigo Testamento. A gente não faz o contrário, porque Jesus foi que veio revelando o que estava oculto do entendimento dos homens no Antigo Testamento. Então não adianta as pessoas interpretarem e saberem das coisas naturais quando o cunho que é espiritual está oculto do entendimento. É por isso que a gente parte do novo, né, do espírito, para a revelação do que está na sombra, não é? Porque a sombra, para a gente saber, não é, qual é a substância daquela sombra, pessoa, né, ou ser que é o detentor daquela sombra, a gente precisa de luz, não é? E essa luz é o nosso Senhor Jesus, e a sombra da qual está ali oculto o ser, esse ser, a substância é Cristo Jesus. Então, por isso, a gente parte do Novo Testamento, né? E aí a gente vai para o Antigo Testamento com ele revelado. Não adianta a gente ficar nas coisas naturais quando o cunho que o Senhor quer nos dar, o entendimento que é eterno, é espiritual. Então, vocês já sabem, né, que a gente não faz aqui distinção de versões, mas, não é, por ser a NVI ter uma linguagem simples e ser ali uma intermediária, não é? A gente eu adoto ela como sendo, vamos dizer assim, o meu padrão, mas a gente não costuma geralmente, então, passear aí, né, em várias versões,
Então, qualquer versão que vocês tiverem é bem-vindo, tá bom? A gente vai fazer aqui a leitura pela OL, que é o livro, que é uma versão do português de Portugal, que tem uma linguagem, tem uma expressão, tem uma revelação bem profunda, né? Uma coisa assim mais aprofundada, que a gente já consegue ver, não é, aonde que o autor queria, né, os autores ali, né, que é um grupo de eruditos que estavam trazendo, né, essa compreensão, tá bom? Então vamos lá. Vini, eu gostaria que você começasse, daí a gente faz eu queria que você lesse até do 13 a, deixa eu ver, tá, até o versículo 24, por favor. Aí você puder ir lendo compassadamente para a gente poder explicar, caso o Espírito Santo nos assenta. Esse aqui. Então vamos lá. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos de Jesus iam a caminho da aldeia de Emaús, que ficava a uns 11 quilômetros de distância de Jerusalém. Olha só, aqui, ó, essa versão, ela diz que 2 discípulos, né? 2 dos discípulos de Jesus estavam caminhando, né? Estavam indo para nesse caminho de Emaús. Boa noite, Hélio, seja bem-vindo. Boa noite, irmão Hélio. Estou escrevendo, paz e graça do Senhor Jesus. Amém. Vou deixar escrito também. É porque eu conheço a fotinha dele. E comentavam entre si tudo o que acontecera. De repente, Jesus apareceu e juntou-se a eles, caminhando ao seu lado. Mas os seus olhos estavam impossibilitados de o reconhecer. Olha só, por quê, gente? Se a gente vier aqui, Marcos, só um momento, Vini, por favor. Se a gente vier aqui em Marcos, capítulo 16, a gente vai ver que Jesus, Marcos capítulo 16, versículo 12, vou até marcar aqui e vou colocar lá. Marcos capítulo 16, versículo 12, diz assim: depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Então veja, Jesus estava em outra forma, significa que o corpo glorioso, o corpo glorificado, né, o corpo da matéria, que não é dessa dimensão, ela se transmuta. A pessoa, né, o ser pode se transmutar, ele pode, não é, assumir aí aparências diferentes. Então é por isso que os olhos deles, né, não foram impedidos, não conseguiram reconhecer Jesus Cristo. Mas os seus olhos estavam impossibilitados de o reconhecer. O que é que vão aí a discutir pelo caminho? Perguntou-lhes. E eles pararam de caminhar, estavam tristes. Um deles, Cleopas, respondeu: deve ser a única pessoa em toda a cidade de Jerusalém que não sabe das terríveis coisas que ali sucederam nestes últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. Eles se retorquiram. O que aconteceu a Jesus de Nazaré, um profeta de Deus que fez milagres poderosos, era um grande ensinador e altamente considerado tanto por Deus como pelos homens. Mas os principais sacerdotes e os nossos líderes prenderam-no e entregaram-no ao governador romano para ser condenado à morte e crucificaram. Olha só, veja, eles tinham convicção de que Jesus foi entregue, não é, pelos líderes religiosos, por aqueles que tinham, não é, o conhecimento, guardavam, retinham o conhecimento das palavras de Deus. Então, peraí, a religiosidade, a religião... Boa noite, Valdinei, querido. Seja bem-vindo. A religião, não é, que deveria levar as pessoas a terem um relacionamento com Deus, ela não faz isso, não é? O que ela fez? Ela pegou e, não é, convenceu as pessoas que não tinham esse conhecimento a simplesmente a crucificarem o Filho de Deus, aquele que veio trazer as boas novas do céu, trazer a salvação, não é? Então a gente vê que a religião não é algo, pelo contrário, não é algo que aproxima
as pessoas de Deus. Pelo contrário, a religião é algo que afasta, não é? Porque se a religião realmente, veja, os líderes são os líderes, não eram pessoas que estavam, vamos dizer assim, passando por ali, que não tinham nada a ver, não, eram os religiosos, eram os líderes, eram aqueles que eram responsáveis, não é? Pelas doutrinas, responsáveis pelos ritos, não é? Por todas as formas dessa prestação, né, de culto, do entendimento dos ensinos e da forma, né, das pessoas se achegarem a Deus. E foram exatamente esses que fizeram, não é, esse papel aqui de inquisidor. Eles não mataram Jesus, mas mandaram matar, não é? Prossegue. Não, eu quero que você prossiga. Ah, tá. Não, preciso, perdão. Glória a Deus. Que coisas? Perguntou Jesus. Eles se torquiram. O que aconteceu a Jesus de Nazaré, um profeta de Deus que fez milagres poderosos? Era um grande ensinador e altamente considerado, tanto por Deus como pelos homens. Mas os principais sacerdotes e os nossos líderes prenderam-no e entregaram-no ao governador romano para ser condenado à morte e crucificaram. E nós pensávamos que ele era o Cristo que vinha para resgatar Israel. Além disto que aconteceu há 3 dias, umas mulheres do nosso grupo dos seus discípulos foram de manhã cedo ao túmulo, onde ele foi colocado, e regressaram com a notícia de que o seu corpo desaparecera e de que tinham visto lá uns anjos que lhes disseram que Jesus se encontrava vivo. Alguns dos nossos homens foram a correr ver o que se teria passado. E não há dúvida de que o corpo de Jesus desapareceu, tal como as mulheres contaram. Agora veja, a incredulidade, não é? A incredulidade dos seres humanos, a incredulidade daqueles que ainda não tinham recebido, não é? A capacidade para entender. Eles ainda não tinham recebido os ouvidos que os possibilitavam ouvir e entender com clareza. Jesus ainda não tinha lhes dado, não é, do seu espírito, para que eles pudessem compreender as coisas espirituais. Então veja, Jesus, quando ele estava falando, né, quando ele vinha ensinando, enquanto ele ainda não tinha se entregue, se permitido, né, enquanto ainda não tinha chegado o seu momento de ser entregue à crucificação, né, ser entregue nas mãos dos líderes religiosos, para que eles, né, dessem o desfecho para o Senhor. Jesus vinha falando, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, aqueles que têm interesse. Se vocês têm interesse, ouçam. Prestem atenção no que eu estou dizendo, porque aquele que tiver atenção, aqueles que desejarem, estes receberão a capacidade de ouvir e compreender. Esses receberão a fé para nascer do alto, para receber no bom solo, o solo do qual pode germinar a semente vai achar pouso. A semente vai conseguir germinar, por quê? Porque, gente, para haver, veja, é igual a união da mulher com o homem. Ora, o homem tem a semente, mas se não houver, não é, a mulher, para que seja depositado a semente no seu óvulo, não vai haver fecundação. Não vai haver, não há a geração próxima, a próxima geração. Os filhos, não vai haver descendência. É como a terra. A terra, ela precisa, não é, que se coloque, se deposite a semente. Pode ter a semente, mas se não tiver onde plantar, como é que a semente vai germinar? Então, da forma natural, como Deus estabeleceu, como Deus criou as coisas, não é? Isso de forma natural, pela criação de Deus, pela forma da primeira criação, da criação natural, que Deus estabeleceu, o homem traz em si a semente e a mulher, não é, traz a capacidade de fazê-la germinar.
Então, o homem não é independente da mulher, assim como a mulher não é independente do homem. Nós sabemos que hoje em dia já existe aí esse processo de reprodução e inseminação artificial e tudo mais. São coisas que são... Mas veja, é necessário ter os princípios, não é? É necessário ter aquilo que foi deixado estabelecido por Deus. Mesmo que tenha essas formas de gerar, de gestação, mas uma coisa ou outra é necessário. Então, ainda assim, é necessário ter o princípio da vida. O princípio, aquilo que necessita, ou uma coisa ou outra, é necessário ter. Mesmo que seja gerado de forma antinatural. De forma artificial, de uma forma laboratorial, vamos dizer assim. Hoje a ciência, a genética já consegue fazer determinadas manipulações genéticas, porém quem concede a vida ainda é Deus. Então o princípio se mantém. Então o homem só manipula, o homem pega esses elementos e manipula, da forma como eles conseguem, e eles acham que é a melhor forma, que estão produzindo algo melhor do que Deus fez. Quando na realidade o que Deus fez foi perfeito, foi reto, sublime, mas o homem, por ter dado mais credibilidade à criatura do que ao Deus que é bendito, naquele que criou todas as coisas, ele acabou trazendo para ele a própria corrupção. Então o próprio homem acabou caçando para si mesmo algo que depois ele não conseguiu se libertar, ele não conseguiu se desvencilhar, e foi necessário que Jesus Cristo viesse para fazer, para pagar o preço do resgate e nos dar desse espírito. Veja, esse bom coração, o novo coração, um coração que não é dessa carne. É um coração de carne, como diz em Ezequiel, mas não é dessa carne. Um coração de carne, mas não da carne dessa criação. É um coração cuja carne não é dessa criação primeira, não é? É algo espiritual. E por ser algo espiritual da parte de Deus, da verdade, algo que é puro, pode deixar aí, meu filho, que depois eu vejo isso, tá bom? Dentro da pia, por favor. Desculpa, gente. Por não ser, aliás, por ser do Senhor, por ser algo puro, então tem a capacidade de gerar aquilo que lhe é próprio, porque cada semente só gera de acordo, ela vai produzir de acordo com a sua espécie. Então a semente de Deus produz aquilo que é próprio, celestial, aquilo que é excelente, que não é dessa natureza. Então o que Deus fez foi gerar algo dentro daquilo que já estava corrompido. Essa é a justiça de Deus. Foi isso que Deus fez. A capacidade que Cristo veio nos dar é de, ainda que estejamos nesse mundo, nesse corpo físico, a gente está em contínua regeneração. A gente está evoluindo. Evoluindo, veja, internamente, interno, porque externamente a gente está a se desgastar, porque infelizmente a corrupção, ela tomou conta dessa matéria, e o desfecho final dessa matéria vai ser a destruição. Então, a incredulidade deles, a gente vê aqui no versículo 16 de Marcos, e também nos outros evangelhos, eles demoraram muito a acreditar. Veja, aqui, olha, Lucas, no capítulo 24, bem acima, no versículo 11. Aliás, a partir do versículo 10. 10 não, vou ler a partir do 9. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres.
as palavras delas lhes pareciam loucura. Não é isso que está escrito? As coisas espirituais para aqueles que são meramente naturais são loucura. Eles não conseguem compreender, não é? Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 2. Pode ficar aí, Vini, que eu vou... Ah, tá, você vai... Não, ele tá aqui aberto. Ah, tá. Inclusive, o nosso ministério, ele tem esse cunho, não é, de explicar a questão, não é, do Espírito, o Espírito que revela todas as coisas que são próprias, né, do reino celestial. Resgatar isso, não é? Porque se não for pela mente de Cristo, se não for pelo Espírito, não tem como ser revelado. Veja só, a partir aqui do versículo 10, 1 Coríntios 2, a partir do versículo 10. Aliás, eu vou ler a partir aqui do versículo 9. 9 não, vou ler a partir do 6. 1 Coríntios 2, a partir do versículo 6. Tadinho, você está escrevendo, desculpa, Vini. Hã? Você estava escrevendo ali? Não. Já tinha mandado? Não, né? A partir do versículo 6. 1 Coríntios 2, a partir do versículo 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Então vejam, maturidade espiritual, aqueles que conseguem, não é como nós já vimos, e quem escreveu isso aqui foi Paulo, e certamente foi ele que também escreveu Hebreus, porque é o mesmo pensamento, é a mesma sabedoria. E essa sabedoria, como disse Pedro, nós sabemos que foi concedida, não é, por Deus ao apóstolo Paulo. Em Hebreus capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 14, que é são os últimos versículos do capítulo 5 de Hebreus, ele fala sobre isso, né? Os maduros espiritualmente são aqueles que conhecem, né? já estão sendo, né? Já têm o ensino, têm sido ensinados, né? Acerca da justiça de Deus, ou seja, acerca de Cristo Jesus, acerca daquilo que Cristo Jesus concluiu, conquistou em nosso favor, em favor daqueles que creem, que vêm a crer. Então ele está falando a mesma coisa. Veja, entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era. Esta era, a era dos naturais, a era daqueles que ainda são seres humanos naturais, que não têm o Espírito. O Espírito de Cristo. Nós estamos falando do Espírito de Cristo. Não é o Espírito deste mundo. Mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Estão sendo reduzidos a nada. Querendo as pessoas ou não, é isso que está acontecendo. Aquilo que os homens dão tanto valor nesse mundo, elas serão levadas a zero. Elas vão ser anuladas, elas vão ser destruídas. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus. Então veja, a sabedoria deste mundo é contrária à sabedoria de Deus. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto. Lê para mim, Vini, por favor. Você vai lendo e eu vou explicando. Eu prefiro acompanhar a tua leitura e explicar. Caiu um pouco também aqui a minha voz. Versículo 7. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então veja, olha só, os poderosos dessa era. Então ele está falando tanto daqueles, não é, que são naturais,
como também aqueles que governam esse mundo físico, que são os seres das trevas, que apesar de serem de natureza espiritual, foi como disse Jesus, Satanás devotou a sua mente, não é? Ele fala ali, quando ele fala para Pedro, não é? Ele não está falando diretamente, veja, ele está mirando Pedro, mas ele está falando a Satanás, que é o espírito, não é? Que entra nas pessoas e faz com que as pessoas façam a sua vontade. Ele disse, arreda de mim, Satanás, pois não cogito das coisas de Deus, mas somente das coisas dos homens. Então veja, tanto, não é, esses que são aqueles que governam de forma subliminar, vamos dizer assim, de forma oculta no coração dos homens, conforme Efésios 2, não é, do versículo 1 até o versículo 3, o apóstolo Paulo fala muito bem sobre isso. Também 2 Coríntios 4, versículo 4 também, o apóstolo Paulo também fala acerca disso. E Gálatas, no capítulo 1, no versículo 4, que ele fala que esse mundo é mau, não é mundo poneros. Por quê? Aion poneros. Esse mundo, esta era, é a mesma palavra aqui. Se a gente for olhar, se a gente for buscar, Aion. Aion tanto está aqui para a era, conforme ele está falando aqui, não é? Como também está ali sendo utilizado para o mundo mau. Aion poneros. Então estamos falando da mesma coisa. Nós sabemos, não é, que a natureza humana, que a natureza, que essa criação, a primeira criação, ela foi corrompida, ela foi subordinada e ela está, não é? Como está escrito em 1 João, no capítulo 5, no versículo 19, se eu não me engano, esse mundo jaz no maligno. Essa palavrinha jaz aí é queimai, que significa que está sob, debaixo, ela está prostrada, está sob o efeito, sob o domínio, não é, do maligno. E quem é o maligno? Mas Jesus Cristo se dirigiu a ele como diabo ou Satanás. Então, é o mesmo ser. Olha como é que eu tô aqui. Então, olha só. Pode continuar, né, por favor. 8. Silt, nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha só, por quê, gente? Porque nenhum não estava... Você pode ler, Vini, por favor? Não por aqui pela NVI, mas Efésios capítulo 3, versículo 9. Vamos fazer aqui uma comparação. Gente, a gente vai seguindo conforme, tá? O Espírito Santo vai trazendo aqui na minha mente para abrir o entendimento de vocês acerca dessas coisas. Tá? Esse é o nosso ministério, fazer com que vocês compreendam que aquilo que nós estamos vendo é apenas passageiro, aquilo que verdadeiramente é real e verdadeiro é o que nós não vemos, que é o espiritual da parte de Deus. Efésios 3, 9. Fui assim encarregado de desvendar esse mistério de Deus, que se encontrava por revelar, desde que ele criara todas as coisas. Olha só, então esse mistério, não é, que estava oculto, vamos ver em outras versões, por favor, desde a criação do mundo foi dado a conhecer a quem? A Paulo, para que ele pudesse revelar. Então nenhum olho, olha, veja, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então quem foi que falou isso aqui? Foi Isaías. Então não adianta as pessoas irem para o Antigo Testamento sem a revelação do Novo, porque não vão compreender aquilo que estava oculto do entendimento dos homens. E é por isso que há esse conflito. Mas Deus se contradiz? Não, jamais. Ele não se contradiz. Só que, não é, tinha o tempo para ele revelar essas coisas. Deus faz tudo de forma muito bem ordenada. Versão NTLH. E também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus, que criou tudo, escondeu esse segredo durante os tempos passados.
Olha só, escondeu esses segredos durante os tempos passados. Então não adianta as pessoas quererem, não é, ir lá no Antigo Testamento e revelar o que está no Novo. A gente só consegue, como Jesus disse, não é? É por meio da candeia. Inclusive, se assim Deus permitir, amanhã vai ser sobre essa palavra que eu vou trazer para vocês. Hoje eu iria trazer, não é, acerca da candeia, mas não era essa, né, a ordem de Deus. Deus nos dá uma ordem, a gente precisa seguir de acordo com a ordem dele, né? São passos de cada vez. Essa candeia que é o Espírito, né, que é a luz, como João diz lá no Evangelho de João, no capítulo 1, Jesus é a luz que veio ao mundo, a verdadeira luz que ilumina todos os seres humanos. Então a verdadeira luz é que traz a verdadeira revelação. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado, disse Jesus. E eis aí. Não é? Essas coisas já era para nós conhecermos, não é? Nós, como filhos de Deus, já deveríamos ser mestres. Não é? Todos nós já deveríamos ser mestres e entendermos o que está escrito, mas nós não entendemos por quê? Porque não foi nos dada a capacidade, não é? Aqueles que deveriam estar à frente alimentando o povo de Deus, eles estão alimentando a si mesmos, não é? São aqueles, não é, que são pastores de si mesmos, não é? Estão engordando enquanto o rebanho de Deus está sendo levados, né, de um lado para outro, porque isso é o preço da ignorância. Não, meu povo padece por falta de conhecimento. Versão VFL, versão fácil de ler. E também ele me deu o privilégio de esclarecer a todos qual é o seu plano secreto. Desde o princípio do mundo, esse plano secreto tinha permanecido escondido em Deus, que foi quem criou todas as coisas. Opa, volta ali. Estava escondido em Deus. Olha, gente, essa versão é muito boa, a VFL, né? E também ele me deu o privilégio de esclarecer a todos qual é o seu plano secreto. Desde o princípio do mundo, esse plano secreto tinha permanecido escondido em Deus. Escondido em Deus, a luz inacessível. Agora, quem é que consegue, não é, ir lá na luz inacessível para buscar antes do tempo? Ninguém, não é? Que foi quem criou todas as coisas. Versão NBV, Nova Bíblia Viva, em português. E explicar a todos o mistério que Deus é o Salvador dos gentios também. O mesmo Deus que fez todas as coisas e que tinha mantido isso em segredo desde o princípio. Da glória. Amém. Então veja, aí já se torna claro, não é, que essas coisas não estavam, não é, abertas ao entendimento das pessoas. É como o apóstolo Paulo fala, veja, gente, a Bíblia, ela não se contradiz, ela está sempre esclarecendo, né, uma coisa, um capítulo conversa com outro capítulo, não é, que vai dando testemunho da mensagem que está trazendo, não é, de forma bem coesa, não é, de forma bem coerente. Aqui, olha, no capítulo 1, versículo 21, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, então os homens não conseguem conhecer a Deus pela sua própria sabedoria. Precisam do Espírito dele, precisam do Espírito de Cristo Jesus. É esse Espírito que dá essa revelação, não é, para que nós venhamos. As coisas de Deus só podem ser sabidas, só podem ser recebidas por meio de revelação. E só quem pode revelar é a verdadeira luz. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Loucura da pregação. Não é porque loucura da pregação, porque nós estamos falando, veja, é difícil até explicar, não é, para as pessoas que ainda estão presas, não é, a leituras, a coisas formais, não é, aos rudimentos desse mundo. É difícil a gente explicar. Um Deus que morreu, Deus não morreu, Deus não morre, Deus é Espírito. Como explicar essas coisas, né? Aí o apóstolo Paulo vem falando.
O mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos, sinais, plural, sinais milagrosos, como eles viviam pedindo a Jesus, não é? Jesus fazendo a rodo, não é? E ainda assim eles continuavam pedindo. Por quê? Porque o ser humano é assim, as almas são assim. As almas cegas são assim, igual o Dadá. Quanto mais dá, mais quer. São escravos e acabam querendo escravizar, não os outros. Percebam que Jesus não cedia, não é? Jesus manifestava o seu poder, não é? Ele fazia muitos sinais, muitas maravilhas, muitos milagres, mas ele não servia de carpacho para ninguém, não é? Ele não se deitava para os outros passar por cima dele, ele não fazia isso, ele era comedido, não é? A moderação em pessoa, não é? O domínio próprio, a moderação, enfim, ele não era, como diz o apóstolo, o pastor Joseph Prince, né? Aço e veludo. Ele tinha nele mesmo todas essas características. Então ele não permitia, apesar dele ser humilde, ele não permitia que as pessoas, né, tratassem ele como se ele fosse um carpacho, como se ele fosse, né, um serviçal. Embora ele tivesse vindo para servir, ele sabia como servir, né, sem ser submisso demais. Ele era bom para com os pecadores, mas ele era duro para aqueles que tinham o conhecimento das palavras de Deus, mas usavam isso, né, para bater, para agredir, para sobrecarregar, ao invés de mostrar o caminho e preparar as pessoas para receberem, porque para isso foi dado, não é, todo o conhecimento. Os profetas, não é, vêm do povo judeu, não é? As alianças, não é assim? O patriarcado, todas essas coisas vêm do povo judeu. A linhagem humana de Jesus é traçada do povo judeu. Então, né, com exceção ali de Ruth, que era uma moabita, não é? Ela não era do povo, ela era uma estrangeira, que está ali, né, inserida ali no meio do povo. Mas, não é? Todos os demais, né, enfim, é traçado a linhagem por meio da sua mãe, né, de Maria, é traçado ali unicamente, né, ali por meio daquele povo que deu origem, logicamente, né, que vem de Adão. Adão não é do povo judeu, não é? Adão é da raça humana, ele é o pai, não é, da humanidade. Adão e Eva, né, são os pais da humanidade. Então, mas, porém, todavia, entretanto, a partir ali de Noé, não é, de quem veio Sem, não é? E de Sem veio Eber, e de Eber traçou-se aí, que é de quem vem Abraão, e é de Abraão que traça, não é, ali a linhagem do Senhor Jesus Cristo. Então, veja, se nós, né, seguirmos toda essa linhagem, o Senhor Jesus, ele veio do povo de Israel, não é? Veio dos judeus, mas ele veio, né, de Adão. Por quê? Porque todo ser humano vem de Adão. Adão que deu origem, não é? Foi a partir de Adão e Eva que foi gerado todos os seres humanos. Mas veja, todas essas coisas, todo esse longo conhecimento que foi deixado por meio dos profetas não foram aproveitados, não é, para um bom conhecimento, para vamos dizer assim, abrir a porta, né, do reino de Deus, para que as pessoas já estivessem, não é, familiarizadas. Eles deveriam estar representando Deus nesse mundo, não é? Deus abençoe, Hélio, querido. Amém. É impressionante, né? Como a vontade do Pai, ela é forte, não é? Ela é mantida. Hoje mesmo eu estava falando isso com o Senhor ali nos meus secretos, né? Nos meus momentos que eu tiro para falar com o Senhor. Como pode, né? Ele levanta alguém, abençoa alguém, de maneira tal que esse alguém consegue, não é, estar ali presente. Não é que isso seja algo que nós pedimos, né, ao irmão Hélio, né, para ele estar fazendo isso. Não é que seja isso. Exato, não é que seja isso, não é que nós não fazemos, mas é o próprio Espírito, né, que o conduz a fazer isso. Então, é algo verdadeiramente extraordinário, né? A gente não limita o poder de Deus, assim como Ele
não é? E tem sido uma pessoa extremamente abençoada e certamente vai ser muito mais em todas as áreas, não é? Porque tem humildemente convivido, não é? E seguido as direções do Espírito Santo, se colocado debaixo se colocado debaixo da mão do Senhor, não é? Do Espírito Santo. Então, gente, eu faço esse adendo aqui porque é algo que verdadeiramente não é humano, não é? É além da capacidade humana isso, porque é uma continuidade, é algo que é contínuo, não é? É algo exercitado dia a dia e sem nenhum tipo de cabresto, né? Sem nenhum tipo de forçação, não é? E aí, então a gente só pode dar glória a Deus, só agradecer a Deus, né? Por pessoas assim, por irmãos assim, que não por conta de feitos, mas por se dobrar debaixo, não é? da mão poderosa do Senhor e confiar, não é? E ver na sua própria caminhando, né? Passinho por passinho, caminhando com o Espírito Santo e permitindo que o Espírito guie, não é? De forma confiante, né? Uma fé genuína. Eu sempre lembro do centurião. Sim, sempre lembro do centurião. Glória a Deus, Hélio, pela sua vida, pela vida de todos os irmãos, não é? Amém. De todos vocês. Valdinei, cada um, Valdinei, Laércio, o próprio Quito esses dias. Sim, todos vocês, não é? Que honram, não é? E seguem aqui, porque nós sabemos que Carlinhos, Elicíntia. Sim, tudo no mundo, não é? Todas as coisas aqui no mundo, elas têm um padrão, né? Tem uma formalidade, e a gente precisa, não é? Andar como Jesus, não é? Ele não andava nas nuvens, né? Ele pisava no chão, não é? Ele andava no chão. Então, seguir, não é? De forma celestial, mas andando nesse mundo, não é? Fazendo uso das coisas desse mundo, mas não se apegando a elas, não se atendo a elas, né? se prendendo a elas, mas fazendo uso delas, não é? De forma, da forma como agrada ao Senhor, não é? Para trilhar um caminho onde haverá amigos, não é? Para recepcionar no reino de Deus, não é? Isso é que é extraordinário. Então, Ele disse, glória a Deus. Irmãos, é muito bom demais estar aqui. Coisa fofa, é muito bom demais. Eita glória. Loucura do Abba. Exato. Então, voltando aqui, gente, eu preciso fazer, não é, fazer esse adendo aqui, porque eu estava hoje conversando com o Senhor, e aí o Espírito Santo me traz isso aqui à minha memória hoje, né, agora, aqui nesse momento. E isso verdadeiramente, né, é algo que a gente vê, né, o caminhar com o Senhor, né, é uma continuidade, é algo que é a perseverança. Pronto, achei a palavra, a perseverança. Então vamos lá. Então, conforme, né, o Vini leu aqui, veja, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso significa que as coisas que estavam descritas no Antigo Testamento, não é? Estavam escritas não para o conhecimento deles, mas para ser reveladas no tempo oportuno. E aí vem o apóstolo Paulo, como ele leu ali, né, Efésios 3, no versículo 9, né, essa incumbência, o Senhor Jesus, Cristo glorioso, glorificado, entregou ao apóstolo Paulo em toda a sua plenitude. Então, quando a gente fala do apóstolo Paulo, gente, a gente não está colocando ele na frente dos outros apóstolos. A gente está dando a honra para ele, como agora, por exemplo, né, eu falei aqui do irmão Hélio. A gente está dando honra, não é? De acordo com cada setor, de acordo com cada coisa, àquele que está ministrando, aquele que está servindo. E o apóstolo Paulo, né, foi alguém que trabalhou muito mais do que os outros apóstolos, não é? Pela graça de Deus. Foi aquele que, embora tivesse mais conhecimento do que todos eles juntos, ele não se ateve àquele conhecimento, mas julgou aquele conhecimento como sendo esterco, né, para conhecer a Jesus Cristo, ou seja, para conhecer exatamente isso daqui que ele deixou para a gente. E não reteve para ele mesmo, ele simplesmente derramou, né, derramou a vida dele como um sacrifício, né, uma oferta viva, para deixar tudo,
não é aqui para nós. Esse entendimento já era para a gente ter há muito tempo, só que isso foi sucumbido, isso foi colocado debaixo de rochas, debaixo de pedras, isso foi colocado nas profundezas para os filhos de Deus ficarem à mercê. Porque veja, gente, sem um conhecimento acerca do reino dos céus, como é que a gente vai entender? A nossa fé vai ser uma fé escrava, vai ser uma fé cega, sabe? Igual que fazem com a estátua da justiça, não é? Bota uma venda nos olhos da justiça, não é? Ali está querendo dizer que ela é imparcial. Tá mostrando que é cega também. Exato, só está dizendo que é cega, não é? É uma coisa assim muito esdrúxula, né? Se a gente parar para ver, é algo esdrúxulo, é algo que não faz sentido, porque, veja, a justiça não pode ser cega. Ela tem que enxergar muito bem, para saber para onde está indo. Como que vai conduzir os outros, principalmente em algo tão sério. Então, o príncipe desse mundo, ele zomba dos seres humanos. Ele zomba, ele tripudia em cima dos seres humanos que se acham muito inteligentes. Mas, na realidade, não são cobaias, são marionetes, são fantoches nas mãos dele. E não entendem nem mesmo os próprios princípios. Não entendem, não é que estão indo, caminhando para a perdição. Como ratos de laboratório, infelizmente. E os filhos de Deus não podem estar à mercê desse sistema. Os filhos de Deus precisam ter uma fé racional, precisam entender aquilo que eles estão professando, porque senão uma fé burra. Entende? É ficar bitolado. A pessoa não faz distinção, não faz discernimento, não consegue compreender as próprias palavras que está falando. É o laleu, não é? Vai tagarelando que não sabe nem o que está dizendo. E não pode ser dessa forma. Veja, se Jesus veio para nos dar algo tão precioso, para que nós tenhamos essa conexão com Ele, então vamos perseverar de forma, não é que a gente não se desvie disso. Pelo contrário, a gente possa amadurecer. Não é? E é sobre isso que o apóstolo Paulo fala. É sobre isso que o Senhor Jesus vem tratando ali no caminho de Emaús. Como vocês são tardios em compreender. Então a gente precisa, não é, deixar, não é, como se diz, não é, a humildade, a alma, não é, se sujeitar, por mais que ela tenha conhecimento, por mais que ela seja letrada, por mais que ela seja idosa, por mais idade que tenha, por mais experiência que tenha, aqui nesse mundo, tem que entender que no reino espiritual só entra se nascer de novo. E se nascer de novo, nasce criança. Eita, vai ter que crescer. Vai ter que tomar papinha, não é? Vai ter que tomar leitinho. Vai ter que ser assim, né? Até chegar à maturidade. Não tem jeito. Mas as pessoas não querem esse processo. E acabam não amadurecendo. Então ficam almas velhas, não é? Nasceram do alto, mas aí, veja, a alma é velha, mas o novo nascimento é novo. E aí fica, não é? Aquela confusão. Fica aquela letargia, o morno, sabe aquela coisa ali? Não sai do lugar e acaba ficando infrutífero. Então que não sejamos mais assim, não é? Em nome de Jesus, que aprendamos, não é? A viver a verdade, pela verdade, guiados pelo Espírito de Deus, vivendo a verdade não de ilusão, vivendo de mentira, de engano, passando, não é? Tipo assim, não, deixa eu fingir aqui que não tem nada, não vai. Olha, não pode ser dessa forma, não é? No reino de Deus não tem esse tipo de barganha, não é? A luz e as trevas não fazem acordo. Versículo 10, vem, por favor. Até o 16, eu preciso aqui chegar no 16. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Opa, então peraí. Então Deus revelou a nós por meio do Espírito. Do Espírito que Ele nos deu. O Espírito que é procedente de Deus. Aquele Espírito, sabe, que Jesus disse que daria, né, que enviaria, não é? Em nome do Pai, não é? Que enviaria da parte do Pai e da parte dele, o mesmo Espírito, não é? É esse Espírito que o apóstolo Paulo está falando aqui. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas. Todas as coisas, todas. Então, se a gente quer conhecer todas as coisas pela ótica da verdade, a gente precisa ter conexão com o Espírito de Deus. Até mesmo as coisas mais profundas de Deus. De Deus e não de Satanás. Não é? É de Deus, gente. Não é de Satanás, não. A gente não pode cair nessa asneira, não é? Nessa armadilha,
de achar, não é? Como muitos aí, Satanás não quer que você saiba disso, Satanás não quer que você saiba daquilo, Satanás, diabo, não sei o quê. Gente, o nosso compromisso não é com o das trevas, não é com o príncipe das trevas, não mais. Não é? Antes todos nós estávamos na mesma situação, agora não é? Por favor. Até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? O espírito do homem que nele está. Ou seja, não é o espírito que está guiando aquela alma. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, se a gente quer conhecer os pensamentos de Deus e as coisas que procedem de Deus, a gente precisa do Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Opa, então peraí. Então a gente não recebeu um Espírito procedente do mundo. Significa que quando a gente nasceu de novo, a gente recebeu um novo, o Espírito novo, o Espírito do Filho, o Espírito de filiação, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Significa que o Espírito procedente do mundo... Eita, mas se hoje tá demais, né? O Espírito procedente do mundo não vem de Deus, não é? Ele é um invasor. Mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, sem esse Espírito procedente de Deus, que é Jesus Cristo, o Espírito de Cristo Jesus, a gente não consegue entender as coisas de Deus, que Deus nos tem dado gratuitamente. É por isso que a graça, não é, que é o favor de Deus, por meio de Cristo Jesus, que, veja, essa foi a justiça que Deus fez, por meio de Cristo Jesus, que é a obra, não é, que Jesus realizou em nosso favor e nos entregou. Essa é a graça. Mas nós precisamos conhecer o autor, não é? O autor e a obra. Sem o autor e sem esse verdadeiro conhecimento, não é um conhecimento falso, um falso conhecimento que faz com que a gente fique iludido, orgulhoso, arrogante, não. O verdadeiro conhecimento não torna ninguém arrogante, porque a gente tem convicção que não vem de nós, não é? Que vem de Deus. Então coloca a nossa alma bem pianinha ali, né? No lugar dela. E isso é algo que para muitas pessoas é difícil. Por quê? Porque elas já estão acostumadas. Por que muitos não recebem? Por que é difícil para muitos receberem? Porque Deus precisa lapidar. Deus precisa fazer a alma entender que ela não é senhora. Veja, quem é o Senhor da nossa vida é Jesus, é o Espírito. O servo não pode estar acima, querer estar acima do Senhor, fazer o Senhor de garçom, não é? Assim como o aluno não pode querer estar acima do seu mestre, daquele que está lhe ensinando. Essas são as palavras de Jesus. Então, sem esse Espírito, como é que a gente vai conhecer as coisas que Deus nos dá gratuitamente? É isso que o apóstolo está dizendo. Não tem ouvido para ouvir, não tem sensibilidade, não é? Não fixa aquilo que procede do alto. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Viu? Quem não tem o Espírito, esse Espírito, o Espírito procedente de Deus, o Espírito de Cristo Jesus, não aceita as coisas do Espírito, porque são loucura.
Não é assim que acontece? Não é assim que os filhos de Deus, né, são vistos aí pelo mundo? Não é? E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Isso daqui também é Isaías, tá? Isso aqui está escrito em Isaías. 40:13. Isaías capítulo 40, versículo 13. Veja, o profeta, não é, tinha a pergunta. E olha a resposta do apóstolo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, nós temos a mente de Cristo, a mente pneumática, a mente espiritual. Quando é que a gente vai entender isso? Quando é que a gente vai se revestir desse entendimento? Não é? Quando é que a gente vai deixar que esse entendimento se propague dentro de nós? Aí ele diz aqui, olha, isso aqui casa com o que está no capítulo 1, aqui ó, a partir do versículo 21, eu já li no versículo 21, versículo 22, os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus. Cristo crucificado é escândalo para os judeus, por quê? Como é que pode, não é, Deus ser crucificado uma morte maldita? Se ele é bendito eternamente. E loucura para os gentios, para os não-judeus, mas para os que foram chamados, os santos, os filhos de Deus, tanto judeus como gregos, está vendo? A igreja, o corpo de Cristo. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Então, se a gente não fica, veja, a sabedoria de Deus, veja, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria do homem, a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Então, aquilo que o homem julga de Deus ser fraco, na realidade é forte. Mas essas coisas a gente só pode receber pela fé. Sem fé não tem como agradar a Deus. Sem fé não tem como a gente receber as coisas provenientes de Deus. Essa é a diferença, não é? Pela qual a gente não vê muitas coisas, não é, sendo realizadas, manifestas hoje no mundo da parte de Deus, mas nós veremos porque nós estamos, né, perseverando em conhecer o Senhor. Amém. E assim a gente vai, né, se orgulhar de dizer que a gente conhece o Senhor. Nós estamos desvendando, buscando o conhecimento da verdade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós estamos buscando conhecer mais sobre a verdade, sobre esse caminho que é a verdade e a vida. Então, veja, antes deles nascerem de novo, antes dos apóstolos nascerem de novo, como eles eram difíceis de acreditar. Né? Aqui em Lucas, né, logo acima, como eu falei para vocês, né, mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Por quê? Porque os homens naturais não conseguem compreender as coisas espirituais. Significa que a gente precisa, quando lê a palavra de Deus, quando lermos os evangelhos, a gente precisa fazer o discernimento. É isso que a gente, que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto que nós lemos, em 1 Coríntios 2, de fazer a distinção, de fazer essa discriminação, essa separação. A gente não pode ler uma coisa que foi antes da morte e ressurreição de Jesus, achando que vai ter o propósito, não é, alcançado depois da obra dele perfeitamente consumada. Uma coisa é antes, outra coisa é depois, e também durante, não é? Existe um antes, durante e um depois. E a gente precisa, não é, com a ajuda do Espírito Santo, saber colocar cada coisa dessa no lugar, para não gerar confusão. Senão a palavra de Deus acaba sendo conflituosa, não é? E traz dúvida, gente. Dúvida não procede da fé. Então, voltando aqui, Lucas capítulo 24. Ele lhes disse, como vocês custam a entender
e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Tudo que os profetas falaram. Você pode ler, Vini, por favor, 1 Pedro, capítulo 1, se eu não me engano, acho que do versículo 11, versículo 10 ou versículo 11, deixa eu só ver aqui, para você ler, por favor. Quer ler, filho? Mas obrigado. Hum? Não, mas... Não, sim, a partir do versículo 11, por favor. Não, a partir do versículo 10, do 10 ao 12. Esta salvação foi algo que os profetas investigaram e procuraram conhecer ao referir-se à graça que vos é dada, interrogando-se sobre o tempo e a que circunstâncias o Espírito de Cristo que estava neles se referia. Porque os levava a escrever sobre acontecimentos que haveriam de ter lugar com Cristo. Acontecimentos que haveria de ter lugar com Cristo. Os seus sofrimentos e a glória que haveria de seguir-se. Foi-lhes assim revelado que essas coisas não teriam lugar naquele tempo, mas nos nossos dias. E agora estas boas novas têm-vos sido anunciadas, porque aqueles que vos pregaram pelo Espírito Santo, enviado do céu, porque agora estas boas novas têm-vos sido anunciadas, porque aqueles que vos pregaram pelo Espírito Santo enviado do céu. Para elas, os anjos no céu desejam bem atentar. Então, para essas coisas, não é, que o Espírito Santo nos revela, até os anjos querem essa salvação. Veja, essa salvação, se a gente vier aqui no versículo 9 de 1 Pedro, capítulo 1, ali, quando ele começa a construir essa ideia, ele diz assim, olha, versículo 8, aliás, mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Essa alegria indizível e gloriosa é a alegria do Espírito, é o fruto do Espírito que está em nossa alma, porque ela se alimenta disso, não é? E se alimentará, é algo que estará nela por toda a eternidade. Isso precisa ir amadurecendo, isso precisa se tornando cada vez mais depurado, cada vez mais forte, cada vez mais duradouro. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, vírgula, a salvação das suas almas. Então essa salvação é para as nossas almas, porque esse corpo não vai herdar o reino de Deus. Então o alvo, o objetivo, aquele que recebe, não é vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Gente, me fugiu aqui a palavra. Aquele que é o beneficiário. Aquele que é beneficiário da salvação é a nossa alma, são as nossas almas. Elas precisam ser, veja gente, as nossas almas precisam ser transformadas por meio do fruto do Espírito, para se parecer com o Espírito, para ter a conduta, o caráter do Espírito. E assim, o próprio Espírito que concede os dons, nos conceder a cada um de nós, os dons necessários para que a gente, não é, possa exercer em função da igreja. Então ele lhes diz, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Veja, como a gente leu em Pedro, os profetas falaram, não foi para eles mesmos. Os profetas profetizaram por meio do Espírito de Cristo Jesus, que os falava, que os revelava, coisas que eram para nós, para o nosso tempo. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? O Cristo ungido, o homem que foi ungido, não é? Pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, aquele que foi gerado do Espírito Santo no ventre humano, no ventre de uma mulher, de um ser humano. Entrar na sua glória.
entrar no seu corpo glorioso, no Santo dos Santos. Jesus entrou primeiro, para que depois nós possamos logo em seguida, não é lógico que no tempo determinado, no tempo certo, nós também possamos entrar. Ninguém ainda entrou no Santo dos Santos. Nenhum de nós, só Jesus Cristo. O Santo dos Santos, o lugar santíssimo, é o corpo glorioso. E começando por Moisés e todos os profetas. Veja, começando por Moisés. Moisés era um profeta. Mas Moisés não é tido como profeta porque, veja, ele é profeta, mas ele é um representante da lei. Ele ficou como alguém que representa a lei. E no caso Elias, representa os profetas. Aquele, que trouxe juízo para o povo de Israel. Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O próprio Jesus foi contando para eles, mostrando para eles durante todo aquele caminho. Aí as pessoas vão pensar assim, mas por que Jesus simplesmente não usou lá um charabadá, e não colocou dentro deles todo o resumo, explicativo de todo o Antigo Testamento? Por quê? Porque ele não faz mágica. Deus usa das coisas que ele mesmo estabeleceu. Não burla, não passa por cima, não dá jeitinho, não faz gambiarra. Ele não faz essas coisas. Ele faz tudo de forma correta, legítima, para não ser demolido depois. Porque sob um firme alicerce, pode se construir um edifício seguro, que não vai cair, seja o que for colocado em cima. Então veja, o próprio Jesus explicando para os seus discípulos o que estava escrito a respeito dele em todas as Escrituras. Olha só que interessante. Ele poderia dizer, simplesmente se manifestar ali para eles, olha só eu aqui, no corpo glorioso. Olha que corpo lindo que eu adquiri. Olha, façam lá o papel de vocês também, para vocês receberem um desse novinho, olha. Não é nem dessa criação, olha só. Mas ele não fez isso, não é? Ele não fez isso. Ele agiu de forma completamente soberana, completamente excelente, completamente diferente desse mundo. Ele preferiu explicar para eles quem ele era, por que ele era o Messias, por que ele teve que ser entregue, por que ele teve que cumprir aquilo que ele mesmo disse por várias vezes, é necessário, não é como Mateus 20, não é como nós lemos, é necessário. Você pode ler, Vini, por favor? Se Jesus estava no corpo glorioso dele, quando ele mostrou o furo nas mãos dele para Tomé, né? Fala um pouquinho mais alto, filho. Quando Jesus estava no corpo glorioso dele, ele mostrou os furos nas mãos para Tomé. Ele não estava sangrando. Significa que ele não tinha sangue, porque carne e sangue não herdarão no reino de Deus? Sim, não tinha. Tanto que ele disse, toquem em mim. Vocês não estão vendo que eu tenho carne e ossos? Mas ele não falou de sangue. Ele não falou. Porque o sangue que ele tinha no corpo físico, veja, meu filho, isso é um corpo glorioso. Ele tem vida em si mesmo. Vida em si mesmo significa que não precisa de sangue. O sangue é a vida da carne. Então ele doou todo o sangue dele, toda a vida da carne dele, para nos dar desse corpo que agora não precisa de sangue. Não precisa de comida e não precisa de bebida. Para manutenção. Ele comeu por quê? Porque ele quis. Significa que agora a gente não vai dar no corpo glorioso, a gente não precisa comer, a gente não precisa beber, e a gente não precisa ter medo de morrer. Porque não sangra. Nada, absolutamente nada, pode destruir esse novo corpo. É por isso que não se refere a sangue. O sangue dele foi completamente derramado em favor dos pecadores. Tá bom? Coisa fofa. Mateus capítulo 20. O Valdinei disse, e eu saliento. Ótima pergunta.
Glória a Deus. Parabéns, Paty. Coisa fofa. Você pode ler, Vini, por favor? Mateus 20, a partir do versículo 18 até o 19. Mateus 20, 18 ao 19, versão NVI. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, ele ressuscitará. Olha só, Jesus já vinha falando isso, mas eles não entendiam. Quantas vezes Jesus falou sobre isso? Se a gente lê nos evangelhos, Jesus está continuamente falando. O Filho do Homem vai ser entregue, não é, pelos líderes religiosos nas mãos dos pecadores e será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. E eles não conseguiam guardar essas coisas no seu entendimento. Por quê? Porque a semente não encontrava lugar. E Jesus estava continuamente lavando eles pela palavra que ele dizia, mas não encontrava lugar dentro deles. É por isso a parábola do semeador. E Jesus diz para ela: vocês que estão dentro do reino, tudo é dado para vocês a conhecer, mas quem está fora, só por parábolas. Por quê? Porque ainda que ouçam continuamente, eles não vão entender. De que estejam sempre ouvindo, não vão conseguir entender. Por quê? Porque o príncipe desse mundo não permite. Seja de uma forma, seja de outra ou de outra, ele sempre busca uma forma, não é, de tirar essas coisas do intelecto, não é, da percepção dos homens, para que os homens continuem na sua cegueira espiritual e não sejam salvos. Mas veja, esses homens Jesus escolheu. Jesus os escolheu dentre todos os homens do mundo. Ele escolheu eles, os 12. Não é? Um deles era o diabo. Era um diabo, né? Um diabo. Era alguém que tinha uma alma que estava rendida a Satanás. E veja, gente, apesar de estar ali convivendo com Jesus, ele não aceitou a salvação. Ele não aceitou, não é? Ser limpo, como Jesus disse. Todos vocês estão limpos, estão sendo limpos, continuamente limpos. Mas tem um que não. Estava se referindo a Judas. Ele estava lavando os seus discípulos com a palavra, continuamente, ensinando a eles. Mas eles não fixavam. Jesus mesmo disse: olha, eu tenho ainda muitas coisas a dizer para vocês, mas vocês ainda não podem compreender. Por que não pode? Porque ainda não tinha nascido de novo. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. Que interessante, né? De forma humana, né? Eles falando de algo que era espiritual. A noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Ele entrou para ficar com eles. Olha que interessante. Olha que interessante. Jesus entrou para ficar com eles. E não saiu mais. Não é? Veja, ele saiu fisicamente falando. Territorialmente falando, ele saiu. Porém, a gente vai ver que logo em seguida Jesus vai aparecer para eles, né? Porque existe aqui uma continuidade. Jesus vai aparecer para eles e aí vai soprar do Espírito e eles vão poder, né, compreender verdadeiramente as Escrituras e vão aguardar, não é, a segunda etapa, o processo do derramamento do Espírito para todos os homens, mostrando assim, não é, que existe uma filiação, existe algo que foi prometido por Deus e foi cumprido meticulosamente, passo a passo.
sem passar por cima de nenhuma etapa. Deus cumpriu perfeitamente, por meio de Jesus Cristo, o homem, não é? O mediador, o único homem mediador entre Deus e os homens. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Como pode, né? Desapareceu da vista deles. Olha, outra característica, né, do corpo glorioso. Além de ele se transmutar, ele pode desaparecer. Veja, uma velocidade, não é? Uma forma de mobilizar, de se mover, não é? De mobilização completamente estratosférica, né? Com relação a essa habitação terrena aqui, esse tabernáculo físico, não é? Essa habitação física. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, a Pedro. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Olha só, no partir do pão. É por isso que nós hoje, todos os dias, nós partilhamos o pão. Nós partilhamos aqui a palavra, não é? A palavra fresca do céu, não é? O pão vivo que é o nosso Senhor, a palavra encarnada, e também partilhamos da ceia, que é o corpo de Cristo, não é? E o sangue dele. Todos os dias nós fazemos isso para nós recebermos do Senhor a nossa porção diária. Enquanto falavam, olha, agora a gente vai entrar aqui, meu filho, na sua pergunta. Que interessante. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo. Olha só, o ser humano, não é? Órfão, com espírito de orfandade. O ser humano medroso desde o início, não é? Desde o início, quando houve a queda, o que aconteceu com os seres humanos? Eles ficaram medrosos, passaram a ter medo daquele que cuidava deles, que abastecia eles de tudo que eles precisavam, que inclusive deu-lhes a própria vida, a inteligência. Aquele que era o dono de tudo, não é? Que criou todas as coisas. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam... Agora veja, olha, aqui no versículo 37, eles ficaram assustados e com medo, não é? Versículo 37, a gente vai ver que não vai terminar mais assim. Pensando que estavam vendo um espírito, ou seja, um ser, um fantasma, um ser incorpóreo, um fantasma. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Porque, gente, tanto já tinham avisado, né? Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Jesus não está morto, não é? Como o próprio anjo disse aqui, ó, no capítulo 24 aqui de Lucas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Lucas 24, 5. Veja, procurando entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Mas ainda assim,
não é? Os discípulos continuaram incrédulos, continuaram sem acreditar no que todos estavam dizendo. Vejam as minhas mãos, versículo 39. Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Como que toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos. Olha só, meu filho. Olha aí a sua pergunta. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Agora veja, ele falou aqui de sangue? Jesus aqui se referiu ao sangue? Não. Exatamente, ele não se referiu ao sangue. Cadê o sangue? O sangue ele havia derramado todo. Veja, por quê? Porque carne e sangue não herda o reino de Deus. Exatamente. Então, ele precisava sofrer, não é, nesse corpo físico, dessa matéria que é corrompida, não é, pelo pecado, para entrar na outra matéria que é incorruptível, não é possível ser corrompida. E esse era o plano maravilhoso de Deus, que ele deixou oculto do entendimento dos homens na antiguidade. Essa nova matéria procede do próprio Deus e não pode ser corrompida. Não tem como ser corrompida. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm algo aqui para comer? Veja, ele comeu porque ele estava com fome? Não. Né? Antigamente eu achava que é porque Jesus tinha ficado muito tempo, né? E aí estava comendo ali no caminho de Emaús, já estava comendo aqui de novo. Não, ele estava comendo para mostrar que era ele mesmo, para mostrar que no corpo glorioso a gente come, a gente vai poder comer. A gente vai comer qualquer coisa, inclusive as coisas naturais. Mas não é porque sente fome, não é porque precisa para manutenção da vida. Porque não morre, não é passível de corrupção, é imortal. A corrupção é que leva à mortalidade, é a corrupção que deteriora e leva à morte. Mas nesse novo corpo aqui, não tem como. Isso é impossível. Por isso que o impossível dos homens foi possível para Deus. E Deus fez aquilo que era impossível para o homem. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A respeito dele, a respeito do Messias. Então tudo não tem desculpa para os homens naturais, de qualquer raça que seja, duvidar do Filho de Deus. Não tem motivo. Mas para quem é cego, todas as respostas são inadequadas. É loucura. A loucura da pregação, não é? A loucura do evangelho. Porque o príncipe desse mundo cegou o entendimento desses homens. Isso mostra que esses homens... A Irene disse: eu quero esse corpo novo. Você terá, meu amor. Nós teremos. Yeah. Ele é fiel, viu? Ele não mente. Ele não mente. Esses homens que desprezam o Senhor, que duvidam, não é, do Senhor Jesus como Messias, eles pagarão um alto preço. É por isso que hoje, não é, esses que estão aí cheios de arrogância, cheios de domínio do mundo, da matéria, dos átomos, não é, dos elementos químicos, fabricando toda sorte de armamentos, né, nucleares, coisas bélicas, para se destruírem mutuamente. Esses homens pagarão um preço muito alto por rejeitarem a salvação. Eles se lamentarão profundamente.
Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Isso daqui é o quê? É o que Paulo fala em 1 Coríntios 2, que nós já lemos. É o Espírito. Isso aqui corresponde a João 20, 22. O que Lucas está falando aqui é correspondente a João 20, 22. Jesus soprou do seu Espírito neles. Aí, agora eles podem. Por quê? Porque eles têm a mente de Cristo, conforme 1 Coríntios 2, a partir do versículo 10 até o 16. O apóstolo Paulo, como nós já lemos, o filho, coisa fofa, entrou para curtir. Que coisa linda. Olha a mãozinha. Gente, eu não consigo fazer rápido desse jeito. O que Lucas está dizendo aqui é o mesmo que João está dizendo. Jesus soprou do seu Espírito para que eles possam compreender as palavras de Deus. Só por meio do Espírito de Cristo é que nós conseguimos compreender as riquezas do reino celestial. Só por meio do Espírito de Cristo é que nós adentramos ao reino celestial. Entende? Nós já temos essa garantia que nós adentraremos, não é, ao corpo glorioso. Nós estaremos no nosso corpo glorioso, no tempo determinado para todo sempre. Num corpo adequado, tanto para essa justiça que Deus cumpriu em favor dos homens, como para o reino celestial. Porque Cristo Jesus foi aquele que convergiu tanto as coisas do céu como as coisas da terra, num só corpo. A alma ao espírito, nos tornando homens espirituais. Não mais almas viventes, mas espíritos vivificantes. Espíritos que têm um corpo, o qual ele não é, veja, um espírito incorpóreo, sem corpo, não. Ele tem legitimidade para viver aqui e também no céu. Isso é lindo, gente. Isso é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Esses são aqueles que creem em Cristo, na loucura da pregação, no Cristo crucificado. Mas ele não está mais na cruz, não é? A cruz agora ela é espiritual. Ela é um marco, não é? Que prova que Jesus triunfou dos inimigos, aqueles que têm destruído a terra, não é? Por meio dos próprios homens. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer. Veja, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Todas as nações. As pessoas acham, né? Vê como que quando uma pessoa fica presa à letra, ela não consegue juntar as coisas e ter o entendimento aberto. Jesus veio dos judeus, sim. Mas eles não ficaram, mas ele não ficou, a salvação não ficou apenas para os judeus. Não é? Ele não ficou. É tanto que ele levantou alguém, não é? A quem ele deu gratuitamente a revelação de toda a sua sabedoria, de todo o teor do seu testamento. Veja só. E que em seu nome, do Messias, tá? Do Messias, olha, está escrito que o Cristo, o Messias. Gente, muitos aí dizem, porque o nome de Jesus não é Jesus Cristo. Não é, gente. Jesus não é o nome que é a salvação, que é o Senhor que salva, o Yahvé, não é aquele que salva, o próprio Deus é quem nos salva. Mas Cristo é ungido. É o Messias. Se fosse aqui no hebraico, seria o Messias. Não se deixem enganar por palavras. Não permitam que fiquem iludindo vocês por causa de palavras. Porque as palavras, elas podem ser ditas com palavras, não é, com idiomas diferentes, não é, com sinônimos diferentes. É ou não é? Ungido, o Cristo no grego é o Messias, é o Mashiach no hebraico.
Tudo isso tem muita pompa, né? Tem muita, né? Soa aí como uns aí dizem, porque colocaram vogais no tetragrama para pronunciar e deram o nome de Altíssimo, deram a alcunha de Altíssimo, de Senhor, para a gente poder abaixar a cabeça, mas não é. Como é que é? Yud, Ré, Vav, Ré. Porque isso Traz imponência. traz imponência, traz força. Traz não, gente, traz orgulho. Isso traz orgulho para as pessoas. Porque agora a gente descobriu uma forma de falar aquilo que era infalável, que era impronunciável. O Espírito Santo nos mostra por meio muito simples. Como Jesus disse, eu revelei teu nome àqueles que me deste. Aquele nome que não podia agora ser pronunciado, é ele que salva. Pronunciando, invocando o nome dele, Jesus, o Yeshua. Mas nome não se traduz, nome não pode se inverter para os idiomas. O de Jesus pode, porque é um código. É um código. Só ele salva. Só ele tem o poder de salvar. Só ele tem o nome que está acima de todo nome, a autoridade, porque só ele pagou o preço. Só ele morreu e ressuscitou para pagar pelo seu sangue a redenção das nossas almas, o preço, o resgate das nossas almas, e nos dá dessa condição espiritual para vivermos com ele eternamente. Esse é o nome. Esse é o nome. Querendo, aí por que Satanás faz isso? Para trazer para as pessoas dúvida. Como a Iá respondeu, quer minar, quer acabar com o cristão? Coloque dúvida, traga dúvidas, traga confusão, traga divisão. E aí você vai minar a fé. Porque veja, a fé só vem por ouvir e ouvir a respeito de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Jesus. Sem ele, veja, a fé vem dele. Ele é o autor. E o aperfeiçoa, aquele que aperfeiçoa a fé em nós. Uma fé espiritual, não é uma fé meramente humana. Não é uma fé meramente humana. É uma fé espiritual, uma fé que agrada a Deus, que traz à existência coisas, não é? Que são do mundo espiritual, são coisas eternas, são coisas que vêm do próprio Criador, por meio da sua palavra, que foi assim que ele deu ordem para que as coisas fossem feitas. Aquele que chama a existência aquilo que não existe, aquele que chama o que não existe ainda, não é, como se já existisse. A fé, não é a substância, a certeza das coisas que a gente não vê, mas que nós temos a convicção, pela palavra dele, que elas serão. Porque ele disse. Se ele disse, ele é a verdade, ele não mente. E se for por meio da sua palavra, que ele vela por ela de dia e de noite para se cumprir, então se cumprirá. Se a gente crê nisso, então nós veremos a glória dele. A glória dele manifesta em nossas vidas. E que em seu nome será pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Todas as nações. Todas as nações. Começando por Jerusalém. Começando lá. Por isso, João Batista veio na frente. João Batista veio preparando o caminho, veio revelar Jesus em Jerusalém. A salvação veio dos judeus, mas não ficou exclusiva para os judeus. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Veja, o Espírito Santo. O Espírito Santo.
Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Aqueles que ele abençoou não pode ser amaldiçoado. Não podem ser amaldiçoados. Por isso ele foi abençoando enquanto ele subia. Enquanto ele subia, ele foi abençoando. Para que eles não fossem amaldiçoados. Para que eles não fossem tomados nem tragados. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Gente, isso daqui tem a ver, tá, com aquela profecia de Balaão, tá? Aquela profecia lá de, acho que é em Números, se eu não me engano. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Enquanto ele subia, enquanto ele ia subindo aos céus, ele abençoava. Então eles, porque ele é maior do que Balaão, né? Ele é maior do que Balaão. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. E permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Então veja, aquele medo, né? O versículo aqui 37 não terminou da mesma forma. Eles não estavam mais medrosos e trancafiados com medo dos judeus. Agora eles estavam no templo, continuamente louvando a Deus. É isso que o Espírito que nós recebemos nos dá. O Espírito não de covardia, mas de coragem, de moderação, né? Moderação e de amor. Conforme está escrito, né? Gente, nós encerramos, tá? Aqui nós encerramos a nossa pregação de hoje. Amém. E é isso, eu espero que vocês tenham compreendido. Eu espero que firme na mente de vocês o que nós temos extraído das Escrituras, para que aquele que tem mais lhe seja dado e não seja roubado. Não é? Com fábulas e invenções, com delírios, não é? Como esse aqui que eu pude ver assim, não é? Só de vista assim, de determinados comentários aí dessa pessoa. Que Deus abençoe, que Deus possa tirar, não é? As escamas, tirar a ignorância, não é? E iluminar, não é? Para que haja salvação, porque em nome de Jesus a gente não pode ficar à mercê de pensamentos, não é, que nos torna escravos, seja de qualquer tipo de pensamento, seja de qualquer tipo de doutrina, seja de qualquer tipo de coisa que traga, não é, a nós uma distorção, não é, daquilo que o Senhor nos deu. Nós vamos orar Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 23. Para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixe de dar graças a Deus por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Amém, Jesus. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou
todas as coisas debaixo de seus pés. E o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Amém, amém, amém e amém. Gente, Deus abençoe a noite de vocês, que conceda a cada um de nós, né, de forma individual, mas também coletiva, a sua graça e a sua paz, e que essa paz, não é, como o Senhor Jesus costumava falar, não é, esteja dentro de nós, seja o juiz, não é, seja o árbitro em nossos corações. Deus abençoe a cada um de vocês. Laércia ficou, coisa Amém. fofa. Amém. Obrigada, gente, pela companhia de vocês. Boa noite. Uma boa noite e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês.